a conta. Os juros pagos vai ser esse vezes esse dividido por esse, vai dar R$180. Então, eu estou pagando R$180 de juros. Beleza. Pode deixar aqui. Eu vou só ler. Um banco oferece a seus clientes um tipo de aplicação com as seguintes características. O prazo é 4 meses. Os juros, a taxa de 1,5% ao mês. Então, olha só. Prazo, 4 meses. A taxa de juros é 1,5% ao mês. Se eu estou pagando juros de 4 meses a 1,5% ao mês, você concorda comigo que os juros pagos foram 6%? Não é isso? Então, quer dizer, eu paguei 180 de juros. 180 equivale a 6%, que é 1,5 vezes 4. Certo? Então, se 180 é 6%, 100% vai ser X. Isso vezes isso dividido por isso vai dar R$3.000. Então, na verdade, o capital, a aplicação, né? A aplicação foi de R$3.000. Só que a pergunta não é essa. A pergunta é, vem cá, um cliente que pagou 36 de imposto de renda, seu montante líquido, montante menos o imposto de renda, foi de... Então, vem cá, o que vai acontecer então agora? Eu apliquei 3.000. Ganhei 180. Foram abatidos R$36 para o imposto de renda. Logo, eu fiquei com R$3.144. Certo? Oi? Dá ponto pra caramba, né? Nós perdemos no último, viu? Ontem nós perdemos. Ou no penúltimo eu ganhei 17 com ele. 17 e pouquinho que deu. Só com ele. Ele que salvou. Muito bem. Deu tempo? Então vem cá. Outra questão de juros. Um capital... Itabira, bom dia, Itabira! Um capital foi aplicado a juros simples e, ao completar um período de 1 ano e 4 meses, produziu um montante equivalente a 7/5 do seu valor. Qual é a taxa mensal desta aplicação? Então, vamos lá. Eu sei quanto que é o capital? Não. Quer chutar? Chuta, mas se não quiser chutar, não chuta. Eu colocaria R$100. Apliquei R$100 num prazo de 1 ano e 4 meses. 1 ano são 12 meses, mais 4, 16 meses. Produziu um montante de 7/5 do seu valor. 7/5 de 100. Qual é a taxa mensal? E mensal. É isso que está falando a questão. Tá certo?
Beleza. Se você, meu bem, não quiser usar os R$100, usa C. Não tem problema não, você vai ganhar ele do mesmo jeito. Tá? Não preocupa. Então, olha bem o que eu vou fazer. 7 vezes 100, 700. Tá certo? Dividido por 5, dá R$140. Se eu apliquei 100 e saí de lá com R$140, significa que eu ganhei um juros de R$40. Ora, juros é capital vezes taxa vezes o prazo, vezes o tempo. O juro foi de 40, o capital 100, a taxa eu não sei, o prazo é 16. Então, I vai ser o quê? Passa essa galera para lá, ó. 40 sobre 100 vezes 16. Aí você pode simplificar, ó, 40 por 8 dá 5, 16 por 8. Nossa, viajei. 2 vai dar 2,5% ao mês. Alternativa correta, letra C. Tá ok? Pode deixar aí que eu vou apagar o lado de cá. Posso ir? Outra questão, olha só, essa questão foi da Caixa Econômica. Um capital de 15 mil, aplicada a juros simples, a taxa bimestral de 3%, para que seja obtido um montante de 19.050, o prazo dessa aplicação deve ser. Então, Alfenas, bom dia, Alfenas. Vamos lá. É a questão 3, pode anotar. Um capital aplicado a juros simples, a taxa bimestral de 3%. Tá ok? Olha só, o capital é de 15 mil. O montante retirado foi de 19.050. Com isso, os juros que eu ganhei é a diferença, não é? 4.050. Certinho? Num prazo, tá pedindo prazo, né? E eu quero N. Certo? Então, olha bem. Juros é capital, vezes taxa, vezes tempo. 4.050 é um capital de 15 mil, vezes a taxa, que é 3%, ao bimestre. Então, eu vou escrever aqui, ó, 0,03, tá legal? Vezes o tempo. Então, o meu tempo vai dar o quê? 4.050 sobre... Olha o que eu vou fazer aqui, ó.
duas casas depois da vírgula, eu vou cortar 2 zeros para tirar a vírgula, enxergaram? Então, ó, 3 vezes 150 vai dar 450, é isso mesmo? É. Então, o meu N vai dar o quê? Por 9 vai dar 50, por 9 vai dar 30, 390. Isso mesmo? Deixa eu fazer diferente. Deixa eu fazer a conta aqui de uma vez, que aí fica mais fácil. Cadê? Deixa eu achar aqui que eu fiz os cálculos desse trem tudo. 4.000. Deu 9. 9, isso mesmo, eu tinha feito a conta certa. Bimestres. Tá certo? Que são 18 meses. Certo? Que é o mesmo que 1 ano e 6 meses. Certo? É. Certinho. Eu estava fazendo a conta com 9, cortei o 0. Aí, enfim. Certinho? Muito bem. Pronto? Muito bem. Um certo capital aplicado a juros simples durante 15 meses rendeu determinado juro. Se aplicarmos o triplo desse capital, a mesma taxa em que o prazo o juro obtido será igual ao dobro do obtido da primeira aplicação. Então, a pergunta é, deixa eu anotar aqui do lado, porque está ficando aqui, eu acho que vocês não estão enxergando direito, não. Questão 4. Se eu pegar um capital qualquer, aplicar durante 15 meses, tá certo? Vai me dar um juro. Agora, se eu pegar o triplo desse capital, a mesma taxa, qual é o prazo que eu devo aplicar para obter o dobro da primeira aplicação? Tá certo? Então, vamos lá. Juro é capital vezes taxa vezes o período. Então, eu apliquei um capital X, C, a uma taxa I, num período N, me deu um juros J. Frase. Se aplicarmos o triplo desse capital, então, eu vou aplicar 3C. Ponto. A mesma taxa. Então, vezes I. Em que prazo é o que eu quero saber? Vai produzir, olha só, o dobro do juro da primeira aplicação. Então, eu vou escrever 2J. Aí, olha só. J é C e N, não é? Substitui aqui, ó.
2 vezes CIN é igual a 3CIN. Certo ou errado? Então, olha só. Peraí que eu escrevi errado. Faltou 15 aqui, ó, vocês nem viram, né? 15 meses. Tarará, tarará. Um certo capital aplicado a juros simples durante 15 meses rendeu um certo juro. Aqui é 15, ó. Aqui é 15. Tá bom? Beleza. Aí, olha só. Cadê? Posso cortar o CI com CI. 2 vezes 15 é 30, que é igual a 3N. Então, N é igual a 10 meses. Enfim. Guanhães, bom dia, Guanhães. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Podemos continuar? Muito bem, pode voltar. Aplicar um capital à taxa de juros simples de 5% ao mês por 10 meses é equivalente a investir o mesmo capital por 15 meses a qual taxa? Esse problema não é igualzinho ao que a gente acabou de fazer? Eu falo que é igual, só que é diferente. Olha só, o que é que eu vou fazer? Aplicar um capital, C, a taxa de 5% ao mês, 0,05. Tá certo? Por 10 meses, é equivalente, igual, a investir o mesmo capital por 15 meses, a qual taxa? Aí o que você faz? Você vai simplificar o C com C. Então, o meu I vai ser o quê? 0,05 vezes 10 sobre 15. Aí, olha o que eu vou fazer. 2 casas depois da vírgula. Vou aumentar 2 zeros e eliminar. Deu para entender? Então, vai dar 50 sobre 1.500, estou certo? Aí pode cortar o 0, pode cortar o 5. Fazendo essa conta, deixa eu ver quanto que vai dar. Letra B. 3,33%. Ok? Bom dia, Guanambi, Fátima. Pergunta da Fátima, o meu livro já está à venda? Fátima, o meu livro sai junto com o do professor Ricardo Erce, juntamente com o restante da equipe toda nossa, tá certo? Deve sair agora, final de julho ou início de agosto. Não preocupa que eu vou falar para todos vocês, eu faço questão, tá certo? Já está pronto, sim, já foi entregue, tá na parte de editoração mesmo, ok? Obrigada pela lembrança. Não vou esquecer. Muito bem. Uma geladeira é vendida à vista por R$1.000 em 2 parcelas, sendo a primeira como entrada de R$200 e a segunda 2 meses após, no valor de R$880. A taxa de juros simples. O que você vai ter? Se ela custa 1.000 e eu dei uma entrada de 200,
Na verdade, o meu saldo devedor foi de 800. Se eu paguei, presta atenção, a segunda foi paga 2 meses após por 880. Se eu paguei 880, tá certo? Em cima de 800, o juro foi de 80. Eu pago juros em cima do que eu devo. Então, é 80 em cima de 800. Que é 10%. Em 2 meses. Eu quero a taxa mensal. Então, 10 dividido por 2, a taxa cobrada é de 5% ao mês. Ok? Deixa eu apagar ali. Olha, e aí depois eu coloquei a solução, tá aí, aí tem várias outras, tá certo? Casos particulares de capital, taxa e prazo médio. Eu peço às vezes, quer ver, deixa eu dar um exemplo, vocês vão entender melhor, quer ver? Falando, fica mais complicado, peraí. Pedro efetuou diversas aplicações financeiras. 5 mil a taxa de 4% ao mês durante 8 meses. 3 mil a taxa de 5% ao bimestre durante 6 meses. 10 mil a taxa de 5% ao mês durante 7 meses. Miguel, ao invés de fazer todas essas aplicações, pretende fazer, olha só, ao invés de fazer cada uma em um, esse aqui é prazo? Olha o que ele pretende fazer. Fazer as mesmas aplicações, porém, o valor do capital, ele quer que seja o mesmo. Ao invés de aplicar 5 mil, 3 mil, parará, ele quer aplicar a mesma quantidade em todos os bancos, tá certo? Para obter o mesmo rendimento que Pedro. Todas as vezes que isso cai em prova, é uma questão de prazo médio, taxa média ou capital médio. E só se faz isso a juros simples. Tá certo? E o macete eu vou te mostrar agora, que você não vai perder nunca. Então, olha só. Em certas situações, diversos capitais são aplicados, em épocas diferentes, taxas diferentes, desejando entrar o mesmo rendimento. Se eu quero ter o mesmo rendimento, é prazo médio, taxa média ou capital médio. Tá ok? Aí, eu vou pegar aquela fórmula dos juros, que é o quê? Juros é capital, vezes taxa, vezes tempo. Aí eu jogo ele nesse triângulo aqui, ó. Se eu quero juro, é capital, vezes taxa, vezes tempo. Se eu quero capital, é juros sobre taxa, vezes tempo. Se eu quero taxa, é juros sobre capital, vezes tempo. E se eu quero tempo, é juros sobre capital vezes taxa. No nosso caso, vai ser o somatório de juro sobre o somatório de lucro, porque são várias aplicações. Tá certo? Então, ao invés de vocês decorarem essa fórmula, deixa eu só passar aqui para vocês verem, ó. Essa fórmula e as várias fórmulas que existem, vocês vão memorizar esse triângulo. Se eu quero capital, é juros sobre taxa vezes tempo. Se eu quero taxa, é juros sobre capital vezes tempo. E se eu quero tempo, é juros sobre capital vezes taxa. Ok? Vamos para essa questão aqui, ó. Eu fiz um quadro? Fiz, aqui, ó. Capital, taxa, tempo. Capital, taxa, tempo, capital, taxa, tempo. Está pedindo o capital médio. Então, eu faço o triângulo. Juro, capital, vezes taxa, vezes tempo. Eu quero capital.
Então, o capital... Oi. Não? Ah, tá numa coisa. Obrigada. Aqui. Deu. Obrigada. Olha só. Capital, juros, capital, taxa e tempo. Eu quero o capital médio. Então, o que você vai fazer? Somatório de juros sobre somatório do I vezes N. Copia ainda não. Olha o que eu vou fazer. Isso aqui está resolvido no slide. Se forem fazer o download do slide, não precisa. Qual que é o juro de cada um daqui? 5.000 vezes 4% vezes 8, certo? Mais o juro da segunda, 3.000 vezes, na verdade, ao mês, né? 0,025 vezes 6. Mais 10.000 vezes 0,05 vezes 7. Dividido pelo somatório da taxa vezes o tempo. Taxa vezes o tempo. Só isso aqui que eu quero agora, ó. 0,04 vezes 8 mais 0,025 vezes 6 mais 0,05 vezes 7. Tá ok? Aí, olha só. Você pode simplificar, você pode, por exemplo, tá? Como aqui tem zeros e zeros, você pode cortar essa vírgula aqui, ó. Só dar um exemplo de como é que você poderia fazer a conta, ó. 2 zeros, corta a vírgula. 2 zeros, corta... 3 zeros, corta a vírgula. 2 zeros, corta a vírgula. Entenderam? E faz a conta normal, tá? Fazendo esse cálculo, eu vou só mostrar para vocês que ele está todo resolvido. Aí, ó. Bonitinho para vocês. Tá ok? Então, eu vou disponibilizar esses slides porque eu coloquei muita questão comentada para eu poder ficar mais fácil, para eu não ficar fazendo as contas tudo de cabeça. Eu vou pôr para vocês, não tem problema não. Vamos lá. Aí vem a taxa média, e vem e etc, 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 etc. Deixa eu só mostrar aqui. Onde que eu tô? Tô aqui. Pulei, desculpa, gente. Uma empresa fez 2 aplicações. 20.000 a 10% e a outra 15.000 a 20%. Ambas durante o mesmo período. Determine a taxa média. Ora, se é taxa média, tampa o I. Então, vai ser o quê? Somatório de J sobre C, somatório de CN. Certo? Então, vai dar o quê? 20.000, olha o que eu faria. Como aqui 20.000 e 15.000, eu tiraria 3 zeros daqui para facilitar a minha vida. Enxergaram? Então, ó, 20 vezes 0,1, que é a taxa, vezes 1 ano, mais 15 vezes 0,2, que é 20%, vezes 1 ano, sobre capital vezes tempo. Então, é 20 mais 15, porque 1 ano não precisa de fazer a conta. Enxergaram? E faz esse cálculo. Tá vendo aí? A solução? Viram? Beleza. Aí é só fazer, enfim. Aí eu coloquei várias questões, aqui ó. Essa foi da prova, nossa, não precisa verem nada, né? Essa foi a prova de auditor, tá certo? Olha só. Capital de 2.500, 3.500, 4.000 e 3.000. 6, 4, 3 e 1,5%. Obtém a taxa mensal. O que eu vou fazer? Vou montar aqui do lado, ó, para não ficar escrevendo ali na frente. Olha só. Eu ia cortar 0, tá? 2 zeros, 2 zeros, 2 zeros. Só para facilitar a minha vida, 2 zeros. Tá? Eu faria isso aqui, ó. 25
vezes a primeira taxa, o período